aqui é Ney Mendel do canal NM Futebol e hoje a gente vai gravar aquele habitual vídeo que a gente sempre grava falando dos 4 clubes do Rio. Vamos começar falando do Flamengo, gente. O Flamengo jogou hoje em Volta Redonda contra o Bangu pela 4ª rodada e teve muitas dificuldades. O Flamengo jogou com um time sub-20 e teve o Rodrigo Caio que voltou e fez o jogo de volta, né, depois de uma lesão grave. O Rodrigo Caio entregou no começo do jogo uma bola para o Bangu e essa bola gerou o primeiro gol do Bangu, do Renatinho, no contra-ataque. Mas a gente tem que ter paciência, o jogador voltou agora, está sem ritmo, né? Destaque para o garoto Lohan, de 16 anos, que fez seu primeiro gol como profissional, garoto novo, de 16 anos ainda. Acho que é o jogador mais novo que fez gol no profissional do Flamengo. O Flamengo encontrou dificuldades, o Bangu marcava muito, marcava pressão, o Bangu tinha um bom toque de bola, tem um técnico que conhece tudo de futebol, que é o Felipe, e tem bons jogadores vindos do Fluminense, do Vasco, jogadores emprestados aí por grandes do Rio, e o Bangu não é um time bobo não, e vai dar muito trabalho aí no campeonato, está em terceiro lugar com 8 pontos, e vai dar o que falar, galera. Dificultou muito as ações do Flamengo, marcando pressão, e sabia o que fazia quando estava com a bola nos pés, tá? O Flamengo no segundo tempo foi outro, partiu para cima, pressionou o Bangu até fazer o gol do empate, né? Então ficou assim, Flamengo 1, Bangu 1. O Flamengo foi para 11 pontos, é o líder do campeonato, mas não tem 100% de aproveitamento. O Flamengo tem 2 empates, então ele perdeu 4 pontos já e vai disputar agora uma Supercopa no sábado, que já é o primeiro título que o Flamengo vai disputar no ano, e tem tudo para vencer esse jogo. É um jogo difícil, o Palmeiras é uma equipe muito forte, mas eu acho o Flamengo um pouquinho mais forte. O Palmeiras se desfez de alguns jogadores, por exemplo, Gustavo Scarpa, e o Flamengo tem mais time, tem mais elenco, tem mais reservas, e tem tudo para se sagrar campeão desse torneio, né? O Flamengo jogou com Matheus Cunha, Wesley, Rodrigo Caio, Cleiton e Marcos Paulo, Igor Jesus, Everton Araújo, Thiaguinho, Lohan, Werton e Mateusão, técnico Mário Jorge. Esse foi o Flamengo que atuou contra o Bangu. O Bangu jogou com Paulo Henrique, Carlos Eduardo, Adrian, Patrick e Renatinho, Gabriel Feliciano, Adson e Samuel, Edinho, Daniel Felizardo e Luiz Felipe, técnico Felipe, tá? O próximo jogo, como eu falei, é a final da Supercopa, Flamengo e Palmeiras, sábado às 4h30 da tarde, no Mané Garrincha, em Brasília. Jogão, casa cheia. O Flamengo teve 30 mil ingressos, se esgotou em um dia. A galera comprou os 30 mil ingressos em um dia. Então a capacidade do Flamengo está lotada. Agora tem mais 30 mil ingressos Palmeiras e deve lotar também. Então é um jogo de 60 mil pagantes, um jogo muito bem disputado e vai dar o que falar. Tá bom, galera? Então por hoje é só. É o que a gente tinha para falar do Flamengo. Vamos falar agora do Botafogo, galera. O São Paulo demonstrou interesse no atacante Edson, do Botafogo, que está emprestado ao Estoril de Portugal. Só que o Coritiba se antecipou, já estava negociando com o jogador e com o Estoril e com o Botafogo, e parece que o negócio está praticamente concretizado entre Coritiba e Botafogo e jogador também. O jogador deve ir para Coritiba por 1 ano de empréstimo, com opção de compra do Coritiba por 3,5 milhões, tá? Então, já está quase sacramentado a ida do Edson para o Coritiba. O próximo jogo do Botafogo é contra o Madureira, quinta-feira, às 7h30 da noite, no Luso Brasileiro, tá? Léo Pedro, vocês lembram dele que na Copinha foi um dos destaques, fez alguns gols importantes? Pois é, o Léo Pedro rescindiu seu contrato com o Botafogo e defenderá o Rezende, que é o dono do seu passe, no Carioca. É uma pena o Botafogo deixar esse garoto sair assim e não tentar segurar o jogador, que vai ser muito útil aí no futebol brasileiro no futuro, não tenho dúvida. Os ingressos já estão à venda para Botafogo e Madureira. As vendas são no site www.botafogo.com.br/ingresso. A inteira custa R$ 60 e a meia R$ 30.
O Marcelo, aquela novela antiga daquele lateral esquerdo que jogou no Fluminense, no Real Madrid. Pois é, o Marcelo é o antigo sonho do Botafogo. Vai ficar livre no mercado em breve. E o Fogão vai tentar trazer o jogador que, inclusive, já falou que é torcedor do Botafogo. Adrielson e Gabriel Pires, recuperados de lesões, treinaram forte e podem ficar à disposição de Luiz Castro para o jogo contra o Madureira. Boa notícia aí, né, galera? O Segovia também. Ele não estava inscrito, já está inscrito, pode jogar também. Luiz Segovia, zagueiro. Vamos falar agora do Vasco da Gama, galera. Vasco e Lille da França se acertaram e Léo Jardim, goleiro de 27 anos, vai ser jogador do Vasco. O jogador é esperado no Rio para assinar contrato e fazer exames médicos. Ele vai assinar com o Vasco por 3 temporadas, tá? O clube tem interesse também em Rodrigo Moledo, zagueiro do Inter, jogador experiente que atualmente é reserva no Colorado e pode pintar no Vasco para jogar no lado direito, ali na zaga pela direita. Próximo jogo do Vasco é contra a Portuguesa, tá? Vai ser amanhã às 9h10 da noite. Portuguesa e Vasco já escalados. Portuguesa joga com João Lopes, Joazi, Gerson e Fredson, Charles, Yuri e Fernandes, Cafu, Emerson Carioca e Anderson Rosa. Técnico João Paulo. Anderson Rosa e João Paulo. O Vasco vai jogar com Alexander, Pumita, Miranda, Léo e Lucas Piton, Jair, Figueiredo e Nenê, Gabriel Peck, Eric Marcos e Pedro Raul. Técnico Maurício Barbieri. O árbitro da partida é Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. Tá? Então, Vasco e Portuguesa já escalados. O Vasco, para vocês terem uma ideia, voltando aí com seu time titular, né, galera? Agora vamos falar do Fluminense, gente. Caio Paulista não é mais jogador do Fluminense, pelo menos nessa temporada. O jogador foi emprestado ao São Paulo, viaja para São Paulo ou amanhã ou depois da manhã para fazer exames e assinar com o Clube Paulista por 1 ano, com passe estipulado em 3,5 milhões. Tá? Gustavo Apes, meio campo, meio atacante, teve uma lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo. Ocorreu essa fratura, essa lesão no treino no CT semana passada. O jogador passará por cirurgia e ficará meses sem jogar. Tá? Então, uma péssima notícia aí para o torcedor do Fluminense. O garoto não vinha tendo chance, mas era um bom garoto e poderia ter chance futuramente no Fluminense. Aston Villa da Inglaterra tem interesse na contratação de Luiz Henrique, jogador do Betis que atuava pelo Fluminense. O atacante, ex-Flu, é avaliado em 20 milhões de euros, cerca de 127 milhões de reais. E o Fluminense tem direito a 20% desse valor, que equivale a mais ou menos 25 milhões de reais. É uma boa grana para entrar nos cofres aí do Fluminense, né, gente? Thiago Silva tem contrato até o meio do ano com o Chelsea. O zagueiro que é sondado pelo Fluminense, ele tem 39 anos e receberá uma oferta do Chelsea para renovar o seu contrato por mais um período. Então, a novela Thiago Silva tem que chegar ao fim, né, gente? Já deu. O Fluminense tem que virar essa página e esquecer o Thiago Silva. É um jogador que só pisa o lado financeiro, com a mesma forma o Marcelo, né? E a esposa do Thiago Silva, inclusive, já falou que não quer sair da Europa. Então, que fiquem por lá, que esqueçam o Fluminense que esqueça esses caras também, porque aqui mesmo eles não ganharam quase nada pelo Fluminense. O Thiago Silva ganhou uma Copa do Brasil. O que é isso? Uma Copa do Brasil. Porra, Edinho foi um jogador que fez história no Fluminense, tinha uma técnica maravilhosa, jogador que defendia e atacava com muita capacidade, um baita zagueiro, um dos melhores zagueiros que passaram pelo Fluminense, pelo futebol brasileiro. Então esse sim é ídolo tricolor. Tá? Outro que a gente pode dizer que é ídolo é o Ricardo Gomes. Tá? E até o Gum. O Gum ganhou 2 campeonatos brasileiros. Tá? Ele pode não ter a técnica do Thiago Silva, mas é um jogador com raça, que fez história no Fluminense. Tá? Thiago Silva não tem história nenhuma no Fluminense. Tá? Nenhuma. Inclusive é um jogador azarado, que não ganhou porcaria nenhuma pelo Brasil. Tá? Então ele que fica por lá não vai fazer falta aqui não. Ele quer vir pra cá com quantos anos? 42, 43? Pelo amor de Deus, né, gente? Um pouquinho de vergonha na cara não faz mal a ninguém.
É aquela história, a gente está tentando conquistar uma menina que está virando a cara, está se fazendo de importante pra gente, de gostosa. Porra, é a mesma coisa do Thiago Silva, está se fazendo, está se achando mais do que é. Está se achando muito mais do que é. Tá? Então eu acho que o Fluminense tem que ter vergonha na cara. A gente tem dois bons zagueiros, que é o Manuel e o Nino. E a gente tem um garoto também que chegou para a reserva. Tem o Luan Freitas, né? Então a gente não precisa do Thiago Silva, não. Ele que fique por lá. Ele que vire uma múmia lá no Chelsea. O jogador que era pretendido pelo Fluminense, não. O Isaac, galera, meio atacante do Sub-20, que participou da Copinha e foi destaque, que vem treinando com os profissionais, recebeu sondagem do Braga de Portugal. E é uma pena, né? Um jogador que ainda nem jogou no profissional do Fluminense já está tendo sondagem da Europa. É um absurdo o Fluminense vender um jogador que não teve nem passagem pelo time titular. Mas isso aí a gente já está acostumado, faz parte do futebol, né, galera? Pessoal, peço a quem ainda não é inscrito no canal que se inscreva, deixe um like, é muito importante para o crescimento do canal. É um canal que fala dos 4 times do Rio e eu peço à torcida dos 4 grandes que ajudem o canal a deslanchar, galera. Tá bom? Um abraço a todos, uma boa noite, até amanhã.